Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico dessa tarde, lendo em Juízes capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5. Juízes capítulo 8, versículos 1 a 5. A palavra do Senhor diz assim: Então os homens de Efraim disseram a Gideão: Que é isto que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, ele lhes disse: Que mais fiz eu agora do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeebe. Que pude eu fazer comparável como o que fizestes? Então, com falar-lhes esta palavra, abrandou-se-lhes a ira para com ele. Vindo Gideão ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo, e disse aos homens de Sucote: Dai, peço-vos, alguns pães para estes que me seguem, pois estão cansados, e eu vou ao encalço de Zeba e Salmuna, reis dos midianitas. Meus irmãos, é muito comum na nossa realidade de hoje, no nosso mundo de hoje, né, nós encontrarmos pessoas cansadas, pessoas esgotadas, seja da vida diária, cotidiana, né, dos trabalhos cotidianos, seja de atividades outras, cansadas às vezes até do estilo de vida. Nós aprendemos, né, os que são mais velhos, aprenderam desde a infância que o domingo é o dia do Senhor, é o dia dedicado às coisas do Senhor, dia de cuidar das coisas do Senhor. Mas na nossa realidade de hoje, o que nós temos feito? O domingo tornou-se pura e simplesmente um dia de descanso, um dia em que nós colocamos em segundo plano as coisas do Senhor, porque nós estamos cansados demais para cuidar das coisas do Senhor. O Gideão, o general, juiz Gideão, né, nessa contenda que tem aqui com as lideranças de Efraim e de Midian, né, que contestam, né, que apresentam forte oposição a ele por não tê-lo chamado, rebate a eles ali naquele momento, nessa fala, né, e consegue convencê-los e mostrá-los que na verdade ele está fazendo o que é o melhor. Os homens, os 300 homens de que nós falamos na semana passada, que pelejaram ao lado de Gideão, que foram os escolhidos de Deus para fazer esta tarefa, para a execução desta missão, estes 300 homens estavam muito cansados. A batalha foi dura. Eles venceram com a ajuda do Senhor, mas eles estavam tão focados no alvo, estavam tão focados naquilo que eles se propuseram a fazer, na peleja em favor do Senhor, né, em lutar por Deus. Eles estavam tão concentrados nessa tarefa que eles não tiveram tempo para prestar atenção no cansaço. Eles colocaram o seu cansaço de lado porque eles estavam focando, olhando apenas para o alvo, para a direção certa, para o propósito da vida deles, que era de servir ao Senhor e servi-lo com alegria, né? E servi-lo oferecendo a ele o melhor, né? Não deixar que nada constrangesse ou que nada comprometesse a qualidade do serviço do Senhor. Então, isso, meus irmãos, se chama longanimidade. É quando o cansaço é muito grande, muito intenso, mas o nosso desejo de alcançar, de atingir a nossa meta, de alcançar o nosso objetivo, é muito maior do que o nosso cansaço.
né? Por mais cansados que nós estejamos, nós desejamos, na verdade, atingir a nossa meta e o nosso objetivo, que é servir ao Senhor. Nós não deixamos que o nosso cansaço nos vença, né? O texto da palavra do Senhor diz, no versículo 4, vindo Gideão ao Jordão, passou com 300 homens que com ele estavam cansados, mas ainda perseguindo. Ou seja, aqueles homens eram os 300 valentes. Eles estavam cansados, mas ainda estavam perseguindo, né? Porque para eles a meta, o objetivo era muito mais importante. Servir ao Senhor era muito mais importante. Fazer a vontade de Deus era muito mais importante. E eles estavam tão focados no fazer a vontade de Deus que eles não tiveram tempo para sentir o cansaço. Meus irmãos, quando nós estabelecemos como meta, como alvo, como objetivo fazer a vontade do Senhor, nada nos desvia desta meta, nada nos desvia deste alvo, nada nos desvia deste objetivo, né? Nós focamos e Deus nos fortalece e nós cumprimos então a nossa vontade nesse caso, que é a vontade, o nosso desejo de servir ao Senhor e servi-lo com alegria, né? Então, nenhum cansaço, nenhuma dificuldade, nenhuma luta, nada que nós venhamos a enfrentar é forte o suficiente para nos desanimar ou nos desviar da meta de servir ao Senhor com alegria. Que o nosso cansaço, meus irmãos, que a nossa falta de tempo, que os nossos compromissos outros, os problemas da nossa vida e nada disso nos impeçam de servir ao Senhor com alegria e de fazer o melhor para o nosso Deus em favor da sua obra. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Nós te agradecemos, Santo Deus, porque Tu és o Deus que renova as nossas forças todos os dias. Renova as nossas energias, Senhor Deus, o nosso vigor e a nossa vontade e desejo, Senhor, de te servir sempre mais e mais com alegria. Ó Deus, que a nós nunca permitas que falte, Senhor Deus, esta disposição, esta coragem, esta vontade, Senhor Deus, de fazer o melhor pela Tua causa. Atende-nos, Santo Deus, nesta hora, ouve a nossa oração, guarda-nos e guarda todos os nossos. Protege-nos, ó Pai, e livra-nos de todo mal. Nós te oramos e por tudo isso te agradecendo, no nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.